Fala, nação, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Flamengo desta quarta-feira. Amanhã tem jogo contra o Sampaio Corrêa no Maracanã. Danilo já chegou, desembarcou no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar contrato com o Mengão. Deixar os créditos na descrição, jogo aberto e ESPN Brasil. Tá chegando por aqui, ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora, bora pro vídeo. Vamos falar do Flamengo que amanhã na tela da Band estará enfrentando o Sampaio Corrêa, mas a notícia por lá é a chegada do Danilo, lateral, zagueiro, estava no futebol italiano e que veio para assinar com o Mengão. Dança na rota fez Danilo, novo reforço do Flamengo, desembarcar no Rio de Janeiro na última noite. O atleta, que ainda não foi oficializado pelo rubro-negro, tinha planos de passar em Minas Gerais antes de vir à Cidade Maravilhosa. No entanto, houve uma mudança no planejamento e a expectativa pelo anúncio oficial aumentou entre os torcedores. Não à toa, alguns deles estiveram no aeroporto do Galeão para receber o jogador. Acompanhado de familiares e seguranças, Danilo não passou pela área comum do embarque, frustrando quem esteve presente. Polêmicas à parte, Danilo vai realizar exames médicos nesta quarta-feira para, depois disso, assinar com o Flamengo até dezembro de 2026. O jogo desta quinta, diante do Sampaio Corrêa, o atleta deve acompanhar de um dos camarotes do Maracanã e precisa ser regularizado se quiser estrear no próximo domingo. Pela Supercopa, o Fla terá o Botafogo pela frente, mas a presença de Danilo ainda é incerta por dois fatores. O primeiro é a questão burocrática. De acordo com o regulamento da CBF, o prazo limite de inscrição de atletas nessa competição é até o dia 31 de janeiro, ou seja, a próxima sexta-feira. Com isso, Danilo precisa estar regularizado até esta data para poder atuar. Além disso, como não entra em campo desde o dia 14 de dezembro, os exames médicos serão importantes para a comissão avaliar se o atleta terá condições de jogo. Caso fique à disposição para a Supercopa, Danilo terá, no máximo, 3 dias de treino com o restante do grupo. Daqui a pouquinho o empate em 0. Você atrapalha tudo. Vamos falar de Flamengo. Danilo chegou, olha ele aí com a camisa da Juventus, mas a camisa agora vai ser rubro-negra. E já chegou, já teve, não vou dizer confusão, mas um torcedor querendo causar. Será que foi isso? Vamos ver. Isso aqui é Flamengo, é pressão, Tá pensando o que é Flamengo, Tem nenhum bandido aqui nessa não, Isso aqui é Flamengo, Se não aguenta a pressão, tu fica em casa, Babaca do mete o tempo. Tio Otávio, não, filha da Mas já? Teria sido... O cara nem assinou contrato, nem começou a treinar, nem vestiu a camisa e já está sendo cornetado. Teria sido o primeiro drible do Danilo no Flamengo, no torcedor. Foi isso que deixou o torcedor bravo. Como é né? que é? Não aguenta pressão. As imagens lá. Eu acho que o Danilo não deu a atenção que o torcedor queria. E chegou aí, com um cachorro, agora que eu vi. Ficou bravo, cara. Trouxe um ursinho panda também. Tá com a família, não tá? Tá. É. Passou direto. Deu nem um tchauzinho, Danilo. O cara ficou bravo também, né? O cara ficou bravo. Exagerou um pouco, amigo, hein? Pelo que a gente viu, sim, né? Eu acho que exagerou muito, assim, né? Mas acho que o Danilo poderia ter, talvez, assim... Um tchauzinho. Minimamente um tchauzinho, porque é muito comum ter torcedores do Flamengo quando os jogadores chegam, né, as contratações. O Danilo, ele foi entendido aqui como uma super contratação, né, dentro de um mercado do Flamengo que é o oposto do Palmeiras agora com o Boto. Né? Ele falou que não ia mirar tanto em nomes assim grandes e o Danilo é um nome grande. Eu acho que faltou um pouquinho essa interpretação de como o flamenguista faz essa recepção. Um tchauzinho ali, pelo menos, já poderia ter evitado esse atrito. Não custava nada. Eu entendo, o cara às vezes chega cansado, viagem longa. Horário, famílias, cachorros, mas, claro. Pelo menos, tchauzinho. Agora, a reação do cara é exagerada, pelo amor de Deus também, Não né? justifica nem um pouco. Eu tenho até a dúvida se ele despistou o torcedor. Eu só vi um lá. Então. Eu só vi aquele. E ele já vinha de dentro para a van
Então, imagino que não tenha tido um episódio anterior a esse aí. Me parece um torcedor de longe que queria um tchauzinho que não veio. E aí desabafou. Hoje em dia a rede social, todo mundo produz conteúdo. Pois é. Né? O cara vai, produz o conteúdo, de repente é um barulho muito maior do que foi o episódio. Do que foi. Diga, André. Não, assim, não sei se teve alguma outra coisa antes do vídeo, falando do recorte que a gente teve, né? Também acho que poderia ter dado um tchauzinho, o torcedor acho que exagerou na reação, mas... Se ele imaginasse o barulho, ele tinha dado esse tchauzinho pro cara, né? Nada demais também. O mais importante, Danilo vai vestir a camisa do Flamengo. Essa é a notícia. E vai ser mais útil na zaga, na lateral, não dá para saber ainda. Pelo que ele estava jogando na Juventus, na seleção, o que você imagina, André? Eu acho que aquele torcedor vai ficar feliz lá depois vai comemorar bastante. Com certeza. Mas eu imagino ele, Abel, jogando muito mais como zagueiro. Eu acho que ele é mais importante depois da saída do Fabrício Bruno, até pelo momento do Danilo, que tem atuado mais como zagueiro. Eu vejo muito mais essa função. Lógico que, eventualmente, numa necessidade, pode contribuir muito na lateral, mas até pelo momento do Wesley, né? Um jogador que vem de uma temporada espetacular, sobretudo no segundo semestre, cresceu muito no Flamengo, hoje é o dono da posição. Lógico que o Danilo é um lateral diferente, então acho que poderia ser utilizado pontualmente, ainda tem a opção do Varela, mas como zagueiro, eu acho que ele chega para brigar por titularidade e é a maior necessidade, e acho que tem tudo para dar muito certo. Se do outro lado é o Alexandre, pela direita tem que ser o Wesley. Danilo hoje a gente sabe que ele é um lateral de origem, mas hoje ele é muito mais um zagueiro que eventualmente joga de lateral. Exato. Então já tem lá o chamado lateral construtor. Pelo outro lado, lembrando do desenho do Bob o Construtor. Você assistia o Bob o Construtor? eu lembro, era da minha época, mas eu não assistia. Ele falava assim, podemos construir? Podemos sim, mas não pelas duas laterais, certo? Podemos construir por uma das laterais. Já pensou? Na outra nós precisamos apoiar. Então deixa o Wesley apoiando ali. E tem outra coisa, se ele jogar de lateral, o dia que ele tiver de lateral, do outro lado tem que ter o Ayrton Lucas. Porque podemos construir, mas não precisamos só construir. Torcendo para um dia um lateral chamado Bob, que joga... Bob, o construtor. Isso é bom para botar o título da matéria. O Flamengo tem 4 laterais de Copa do Mundo? Sabia? É fato. Danilo, Alexandre, Felipe Luiz, Matias Vinha, já são 4. O Felipe Luiz parou, mas é um lateral de Copa do Mundo, agora é o técnico. Varela também. Ainda tem... tem Varela. É verdade. Tem Wesley, que não é de Copa do Mundo, mas de repente pode. Candidato potencial. Pode ser. E tem Ayrton Lucas ainda. Você vê? Flamengo que já teve na Copa do Mundo de 82 os 2 laterais. Júnior e Leandro. Leandro e Júnior. É verdade. Que gostavam de apoiar e também eram muito criticados por isso. Tem tradição. Tem tradição. Mari Pereira, fale sobre Danilo, Mari. Muito do que os amigos já falaram. Vejo também na zaga, acho que o Flamengo ganha uma opção muito interessante, de qualidade técnica, de liderança no grupo também. Acho que é importante o Flamengo ainda ser um grupo de vários líderes, né? Não concentrar em um só. Perde na figura do Gabriel, um deles, que foi muito importante. Então, acho que o Danilo também vem para assumir esse protagonismo na equipe. Vai ser um trabalho muito interessante com o Felipe Luiz. O Felipe tem participado desse mercado do Flamengo ativamente, né? No caso do Juninho, ligando para ele, acho que com o Danilo deve ter acontecido o mesmo papo. Dá opções táticas para a equipe, com 3 zagueiros, ele só com a zaga. Ainda estou muito em dúvida se, de fato, ele vai com Ortiz e Danilo, com Danilo e Léo. Acho que ele ganhou opções, o Dom que acho que ali sobraria para o Léo Pereira, né? Para formar essa dupla com o Ortiz. Não sei se o Felipe Luiz daria uma possibilidade de Flamengo com o Ortiz mais avançado, mas eu acho que ganha algumas alternativas bem interessantes com o Danilo. A gente está falando em Danilo, Alexandre e outros, Felipe Luiz. Aí você falou em Leandro Júnior, então eu me lembrei também de Jorginho, de Leonardo. Puxa, você vai ter uma lista de Léo Moura. De laterais rubro-negros, né? É muita gente boa. Agora, eu só acho que essa versatilidade, é uma grande virtude do Danilo, mas também é muito em função da idade. Foi descoberta uma versatilidade porque não está dando mais para ser o lateral que era por conta desse momento da vida dele.
né? Então foi uma versatilidade adaptada. Ele é, de fato, um jogador versátil, mas muito porque para ser só lateral hoje não dá. Na Juventus a gente mostrou o quadro aqui, eu lembro que era uma porcentagem de 75% dos jogos como zagueiro. Então hoje ele é 75% lateral e 25%, 75% zagueiro e 25% lateral para uma eventualidade. Outro nome muito falado no momento no Flamengo, já está na nossa tela, o Jorginho. Olha ele aí com a camisa dos Gunners. Mas é o Jorginho que a gente conhece. Arsenal, Chelsea, seleção italiana. Então vamos começar com André Donk, Mr. Europe, para falar sobre Jorginho. Cairia bem nesse time do Flamengo? Nossa, aí que a torcida do Palmeiras ia cornetar mais ainda, né? Se o Flamengo fecha. É verdade. O Palmeiras ventilou também. E até é legal esse paralelo, porque quando falou, eu falei assim, lógico, o Jorginho, jogador, a carreira dele é brilhante, é um cara que esse daí é o abraço do Arteta, falar exatamente disso, o Arteta gosta bastante do Jorginho, ainda que ele tenha perdido espaço. O Arsenal tem nomes que estuda para contratar para a posição, então acho que até para o próprio Jorginho, num contexto de poder jogar mais, acho que seria interessante vir para o Brasil. E na questão do Palmeiras, para mim faz muito mais sentido o Jorginho no Flamengo do que no Palmeiras. Dentro do que as necessidades que o Palmeiras tem para o seu meio de campo, acho que é um jogador mais de chegada que o Palmeiras precisa, o Jorginho é mais da base do meio de campo. E algo que até o Flamengo queria, né? Pensando ali o Everton Araújo, promissor, muito bom, terminou muito bem o ano, mas ainda jovem. O Pulgar, você tem a questão da indefinição, né, do futuro dele, um cara importantíssimo. Eu acho que o Jorginho chegaria ali para esse setor e num contexto, até a Mari tinha destacado, né, do jogo, quando a gente falou dos quase 800 passes do último jogo, o Jorginho é muito para dar esse ritmo. Um time de controle de posse de bola, talvez não seja o meio-campista, o volante mais pegador, mas para um time de controle de posse de bola, ele é bem interessante. Então, acho que cairia bem no elenco do Flamengo. A meu ver, pensando na necessidade, no estilo de cada equipe, ele cairia melhor no Flamengo do que no Palmeiras. Não é o volante marcador, mas é o que qualifica muito o jogo, né? Demais. O passe, a leitura, a entrega, como distribui muito bem. Acho que seria uma super contratação. Não é marcador, mas é ficador. Ele Como é que é? Ele fica mais. Ele fica mais. E a gente falou hoje já tanto aqui da falta de simbiose. Gostou da simbiose? Simbiose é bom. Entre ideias de técnico e montagem de elenco, o Flamengo é uma exceção em relação a isso. É tudo jogador que passa pela cabeça do Felipe Luiz. Esses reforços que a gente falou, Danilo é um caso como esse, o Jorginho será outro caso como esse. Então tem a possibilidade de sucesso e aí junta tudo. Também a própria grife, importante trazer jogadores da Europa, são reforços do nível Flamengo, do estágio ao que o Flamengo se propõe no futebol brasileiro e na América do Sul. Então junta as duas coisas, mostrando que é possível juntar as duas coisas. Porque tem gente que só pensa na grife. Não ia mudar tudo com o Boto? Mas não precisa mudar tudo, precisa mudar só um equilíbrio, só o que estava errado. A própria presença do Boto já é uma mudança em relação ao que estava errado. É uma presença profissional num cargo profissional, onde antes era um cargo ocupado por política do clube. Essa é a grande mudança do Boto. Daí para frente anda sozinho. É o Boto rubro-negro. O Boto rubro-negro. Um bom apelido para ficar. Também a gente pontua às vezes da questão dele de não vamos contratar para a imprensa ou para a torcida. Só que às vezes a contratação de um jogador que é estudado e que faz sentido, às vezes é de um jogador famoso. Então não é necessariamente que você contrata um cara como o Danilo ou como o Jorginho, que eles estão vindo pelo nome. Não, acho que são pelo futebol. Pelo futebol e que fazem sentido dentro do perfil do técnico. Então não é porque ele falou de não vai buscar nomes midiáticos que todos os jogadores vão ser, por exemplo, como o Juninho, que ninguém conhece, que poucas pessoas conheciam, que vem de um mercado diferente. Não, às vezes ele pode contratar um cara que faz sentido, só que já tem uma carreira consolidada. Até porque esse caminho que o Boto fala, e ele não define, né? A partir de agora o Flamengo é só assim. Quando ele fala sobre nomes para a torcida ou para a imprensa, é aquele nome que surge e que ganha muita mídia, e aí o Flamengo normalmente ia atrás para se mostrar no mercado e falar, eu consigo, né? Essa vaidade que por muito tempo permeou a diretoria do Flamengo. Esses são nomes que eles são nomes importantes no futebol
e que trazem muita qualidade para o jogo. Então, não foram nomes que surgiram nas redes sociais, pedidos pela torcida, que o Flamengo foi atrás. Não, até para você não descaracterizar um grupo que conta com nomes importantes do futebol mundial e com qualidade, eu acho que faz muito sentido. Ainda segue na linha do Boto. E tem o mercado, né, Mari? O mercado não oferece para centroavante a oportunidade que oferece. Oferece com Danilo ou Jorginho. É por isso que o Flamengo acabou chegando no Juninho. Porque é uma posição específica. O gol custa caro, já diria Rafael Prates. Uma das grandes frases de Prates. O gol custa caro e às vezes... Tático? O tático. E às vezes, além de custar caro, é escasso. A gente não tem uma oportunidade de mercado para centroavante, como nesses casos de lateral e volante. Por falar em qualidade de jogador de futebol, sabe quem conversou com Rafael Marques? Entrevista exclusiva? Eu sei, mas vou deixar você falar. É isso aí, nação. Informações do Flamengo, que joga amanhã contra o Sampaio Corrêa. Mais uma rodada do Campeonato Carioca. E o Danilo, né, como vocês viram aí no vídeo, chegou ontem, desembarcou ontem no Rio de Janeiro. Alguns torcedores ficaram ali irritados, né, pelo fato do Danilo ter ignorado, né, os torcedores que estavam ali no aeroporto, esperando a chegada do Danilo. Mas teve mudanças nessa rota do Danilo. Ele que primeiro ia para BH, depois resolveu vir direto para o Rio de Janeiro. Mas é uma ótima contratação, acredito que vai dar muito certo. Pode ser que já esteja também até à disposição, né? Isso vai depender ali das questões burocráticas, se ele vai estar à disposição para a partida no domingo contra o Botafogo, Supercopa do Brasil, a final. Mas é uma ótima contratação, mais um bom reforço aí para o Flamengo, vai assinar contrato, né, até o final de 2026, assim como pode chegar também mais reforços. Jorginho é um nome também que está na pauta aí do Flamengo. O Mengão está negociando com o Jorginho, pode ser que ele chegue também em breve para assinar contrato com o Mengão. O Flamengo é meio tímido no mercado, né, diferente da gestão anterior, que era uma gestão mais agressiva, né, que buscava nomes aí de peso, e investia pesado também, né, em reforços. Essa gestão agora um pouco mais tímida, mas está contratando. Recentemente contratou o Juninho, e agora Danilo. Pode ser também que chegue o Jorginho, o Vitão do Internacional. É um nome que agrada ao Flamengo. O Flamengo está tentando, né, fazendo de tudo para contratar o Vitão. É um negócio mais difícil, né? O Internacional não está querendo liberar o zagueiro, mas o Flamengo aos poucos, né, contratando jogadores, e aguardar aí a sequência desses próximos jogos. Domingo tem a final da Supercopa, mas amanhã já tem aí jogo pelo Campeonato Carioca. O time do Flamengo entrando em campo mais uma vez na estreia do Carioca, do time principal. O Flamengo venceu e agora tem mais essa partida aí contra o Sampaio Corrêa. Deixa sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.